Aos colegas, a ilustre procuradora-chefe do Ministério Público, juízes convocados, presentes, caríssimos colegas, juízes eventualmente presentes, ilustres advogados e servidores. Submeto à aprovação do tribunal a ata da última sessão plenária. Em não havendo observações, eu a considero, por unanimidade, aprovada. Pergunto aos colegas se há algum registro, e à ilustre procuradora, se há algum registro que queiram consignar em ata. Senhor presidente, pela ordem. Desembargador Márcio. Eu queria, senhor presidente, respeitosamente, pleitear a Vossa Excelência a inserção em ata de votos de congratulações com o nosso colega Milton Vasques Tibal de Almeida, que tomou posse na Academia Brasileira de Direito e Seguridade Social em São Paulo, a BTSS, evidentemente para se ombrear com os juristas que ali estão empossados e, sabidamente, com grandes qualidades, na verdade, com mais qualidades até que todos, na minha ótica. Então, que se fizesse esse registro de parabenização ao nosso colega Milton Tibal. A nossa adesão, Inteira adesão. É claro que a adesão é de todos, e eu particularmente faço a minha também. Já havia cumprimentado o desembargador Milton sobre esta sua investidura, mais do que justa e mais do que merecida, mais do que era tempo, já era tempo de sobra para que se lhe reconhecesse o atributo de tomar parte naquela instituição acadêmica. E a mim, particularmente, me orgulha muito, porque certamente falo pelo desembargador João Bosco Pinto Lara, pelo desembargador Paulo Chaves Correia Filho, para colegas, hein? Marco Antônio também. E pelo desembargador Marco Antônio Paulinelli, colegas que somos de turma e amigos desde longa data do desembargador Milton Vasques Tibal de Almeida. Eminente desembargador e eminente professor e eminente jurista no direito do trabalho e na Previdência Social. E com uma vasta contribuição acerca da qual se devem abrir, ou em razão da qual, pela sua densidade, latitude, se devem abrir bem se deve abrir atenção e constituir-se um campo de abertura crítica nesse momento em que tanto se discute Previdência Social no Brasil e de resto no mundo, porque a sua obra tem um grande peso a esse respeito. Portanto, fica aqui o registro do desembargador Márcio Ribeiro do Vale, a que todos nós aderimos com grande satisfação. Os parabéns são dirigidos a Vossa Excelência, certamente, porque é sempre um reconhecimento de mérito, mas principalmente à comunidade acadêmica, no âmbito da qual se insere esta importante academia, de cujos quadros Vossa Excelência passa a fazer parte. Vossa Excelência tem a palavra. Sim. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, aos eminentes pares, mais do que ter sido laureado com essa convocatória, eu fui chamado para poder trabalhar numa época em que as questões de proteção social no Brasil estão passando por profundas mudanças, com alguma ameaça de retrocesso na questão da proteção social e, portanto, fui chamado para o trabalho e já estou trabalhando. Já temos missões aí a cumprir, justamente para salvaguardar a Seguridade Social no Brasil. Então, Vossa Excelência bem lembrou, somos laço forjado na mesma forja, sentamos na mesma cadeira. Me lembro muito bem do nosso professor Isis de Almeida, nosso primeiro professor de Direito Previdenciário, coincidentemente também juiz do trabalho. Então, fomos moldados para trabalhar, para bem cumprir uma missão que é o que a sociedade espera de nós. Aplicarmos bem as leis com justiça e zelar pela coisa pública. Que será muito bem cumprida sempre por Vossa Excelência. Muito obrigado, um grande abraço e as nossas felicitações a Vossa Excelência e à própria Academia.
Vamos dar início, então, ao cumprimento da pauta de hoje, do Tribunal Pleno, iniciando-se pelas preferências regimentais. Com a palavra, ilustre secretário. Pauta judiciária de processos físicos, item 1. Agravo regimental 613/2007, 149. Relator, excelentíssimo desembargador Marcelo Lamego Pertence. Agravante, Rosemary Christian Tomás. Agravado, município de Poços de Caldas. Impedida, excelentíssima desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Processo adiado em face dos pedidos de vista formulados pelos excelentíssimos desembargadores César Pereira da Silva Machado Júnior e Jorge Berg de Mendonça. Primeira inscrição para sustentação oral, doutor Humberto Marcial Fonseca, pela agravante. Senhor presidente. Sim, pois não. Desembargador César Danilo. Pois não, juiz Danilo. Sim, pois não. O desembargador César está de férias. Sim, ele havia pedido vista, mas o desembargador César está de férias. Portanto, nós vamos dar sequência ao julgamento nos termos do próprio regimento interno, né, porque... A Thelma está me reiterando, aliás, porque ela já havia me falado ontem, que o desembargador César, doutor Danilo, para conhecimento de todos, Vossa Excelência especialmente, ligou ontem para a secretaria e, diante do fato de estar de férias e não vir hoje, ele liberou também para julgamento o processo, né? O outro pedido de vista foi feito pelo desembargador Jorge Berg. Isso. Mas antes disso, o advogado está presente? Acho que não, né? Não. Bom, então será consignado que não se encontra presente o advogado. Agora, o desembargador Marcelo Pertence já proferiu o voto, o resumo do voto, né? E antes de dar a palavra ao desembargador Berg, que foi quem pediu vista, eu pergunto, Vossa Excelência quer acrescentar alguma coisa nesse momento? Pois, senhor presidente, se me for dada a palavra após a manifestação, eu gostaria apenas de ratificar o meu voto. São dois aspectos. A questão da intempestividade tem uma questão de ordem que eu reputo muito relevante. Se essa oportunidade para o debate, notadamente a questão de ordem, que é de não receber por e-mail, eu me manifestaria depois da manifestação do doutor Berg. Do contrário, eu poderia me manifestar, até porque o próprio vice-presidente também já se manifestou a respeito dessa situação, eu gostaria de reforçar os argumentos. Então, eu vou dar a palavra ao desembargador Jorge Berg, que pediu vista. Vocês têm a palavra. Não, realmente, eu até conversei com o doutor César, que, coincidentemente, ele também é da nossa turma, minha, do doutor Neymar, e nós conversamos sobre essa questão principal que nos suscitou realmente dúvida, essa de receber por e-mail ou não, diante dessa modernidade que hoje o processo está, e muitas vezes a gente poder, diante de uma situação de prejuízo à parte, comprovado, mesmo que ela mostrando ânimo de defesa, a gente não aceitar. Então, realmente, esse que foi o grande, vamos dizer, o motivador nosso dessa vista. Mas eu vou, com todas as vendas, vou acompanhar o relator, tá, nesse posicionamento dele, e acho que realmente é o mais ponderado neste momento. Sim, inclusive no que toca a essa questão de ordem. Exatamente, nessa questão de ordem. Alguns dos colegas já votaram. Sim. Pois é, presidente, pela ordem. Eu gostaria de saber se eu participo ou não. Esse aqui. No processo na físico. sessão passada Porque eu não teve estava. vista, por isso que mexeu com ele primeiro. Não há prejuízo, não. Não há prejuízo, você recebeu a matéria. Isso, estou com a matéria. A sustentação oral, se houvesse, teria sido feita hoje. Né? Então, vejo motivo para não participar. Bom, senhor presidente, eu estou impedida. Mas se essa questão de ordem vier do jeito que está aqui, o núcleo de precatório vai continuar agindo do jeito que age, porque entende que está sendo observado o conjunto de normas internas, processuais, procedimentais vigentes no âmbito da Justiça do Trabalho, da terceira região, porque lá no precatório ainda é o processo físico. Então, vai continuar fazendo dessa forma, se essa questão de ordem constar desse jeito aqui. Senhor presidente, posso ter a uso da palavra? Senhor presidente, eu acho que nós precisamos ter algumas premissas básicas que nós estamos discutindo, com todo respeito à manifestação da segunda vice-presidência e também da primeira vice-presidência. Primeira questão que eu acho que é uma premissa básica, nós estamos discutindo cumprimento de sentença.
precatório, atualização de precatório, não é processo administrativo. A segunda vice-presidência pode ter o controle administrativo para ver qual a ordem de pagamento, fazer a requisição. Isso pode ser administrativo. Mas o debate que nós estamos nos autos é processo judiciário. Nós estamos falando de execução de sentença. O julgamento, se tivesse ocorrido e não ocorreu, porque todos eles estão sendo considerados intempestivos, o foram e serão julgados com base, inclusive, em decisões do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Então, não tem nada de processo administrativo aqui. Segundo ponto que foi tratado aí pelo primeiro vice-presidente, de que não competiria ao Pleno estabelecer como receber uma petição na segunda vice-presidência. Com todo respeito, os nobres administradores o são porque representam o tribunal como um todo, cada um na sua competência. E, com todo respeito, ao se falar nessa questão de ordem e dizer que não vai cumprir, não se está descumprindo uma questão de ordem. A questão de ordem é para que seja respeitada a resolução conjunta GP1, VPCR, de 9 de dezembro de 2013, com vigência a partir de 3 de fevereiro de 2014. Vossa Excelência, inclusive, como vice-presidente, assinou esse documento. Esse documento, que começa, institui regulamento, sistema de peticionamento eletrônico, sistema de recurso de revista eletrônico, no âmbito da Justiça do Trabalho da Terceira Região, para todos. No âmbito da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Não me consta, e eu reli toda essa resolução, nenhuma exceção para qualquer presidência, para qualquer protocolo. E nessa resolução, que se aplica no âmbito da Terceira Região, da Justiça do Trabalho da Terceira Região, no seu artigo 19, fica muito claro o seguinte: o sistema de peticionamento eletrônico substituirá o sistema integrado de protocolização e fluxo de documentos eletrônicos, EDOC, a partir da vigência desse ato, tornando indisponíveis transmissão eletrônica via EDOC. 2, peticionamento via correio eletrônico. Isso é uma resolução desse tribunal. E o que está ocorrendo? Tratado como se fosse um processo administrativo, que data vênia não é, porque nós estamos tratando de execução de sentença, execução de julgado. Está se fazendo um procedimento, recebendo por e-mail, sob suposto argumento de que a segunda vista é administrativa. Inclusive, a eminente segunda vice-presidente, na sessão passada, ainda falou o seguinte: eu não faço juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade é feito pelo eminente relator do agravo. E aí eu pergunto, com qual critério nós vamos examinar o juízo de admissibilidade? Com o critério da resolução do nosso tribunal ou, com todo respeito, com a falta de critério? Porque o que foi estabelecido, eu consto aqui, o que foi dito lá da Secretaria dos Precatórios é: o que chegar nós recebemos, assim como venha. Quando chega aqui, o que está acontecendo? Todos eles são tratados como intempestivos. Por quê? Porque não foi observado, porque veio por e-mail. E o que a diretoria lá faz, simplesmente anexa, sequer informa o dia que o e-mail veio. Só consta a certidão de quando foi juntado aos autos. E os originais que chegaram também no procedimento data vênia, porque senão não pudermos discutir nem qualquer forma, muito menos também dizer, como foi até a sugestão do eminente do nosso decano, de não colocar o original na contracapa dos autos, como estava nesse processo meu aqui e alguns outros que na sessão retrasada nós entendemos como intempestivos. E o que acontece? A parte está sendo induzida a erro. Com todo respeito, não é nenhuma ofensa determinar que se cumpra o que está descrito no primeiro tópico da resolução conjunta, no âmbito da Terceira Região. Eu entendi. Então, Vossa Excelência entendeu? Eu só quero reafirmar isso. Nós estamos induzindo a parte. Olhem os EDs que estão chegando. Todos eles entraram por e-mail, todos eles são intempestivos. Primeiro... Então, o que se exige é que seja, num processo judicial, que é o que nós estamos tratando aqui, que seja observada a resolução. Data máxima vênia. Afirmação da vice-presidência. Se for aprovada a questão de ordem que não vai cumprir, aí também vai uma distância muito grande, que não é o caso. Eu espero que tenha o bom senso de se aprovada essa questão de ordem, que se faça o que tem que ser feito. E não sou eu que estou resolvendo, não. Foi a resolução de 2014.
Vossa Excelência, na condição de vice-presidente, doutora Deoclésia, como presidente, não se admite peticionamento por via de e-mail. Está se recebendo, chega aqui para o controle de admissibilidade, esses processos não são conhecidos, as partes estão sendo prejudicadas por uma determinação que não observa a resolução desse próprio tribunal. Então, com todo respeito, eu insisto nessa questão. Primeiro a manifestar-se a respeito dessa questão, inclusive, eu vou colher os votos para encerrarmos o debate, que já está suficientemente esclarecido para o desembargador Márcio Vidigal. Vocês têm a palavra para votar. Pois não. Eu estou de acordo com o eminente relator, divirjo apenas quanto à questão de ordem, porque eu não vou ditar ordem em voto para o procedimento da segunda vice-presidente. Então, eu divirjo parcialmente quanto... Aliás, eu já tinha dito isso na sessão anterior. É meu voto. Eu estou pedindo a cada um que vote já sobre tudo, sobre a questão de ordem e sobre o próprio agravo. Vossa Excelência, então, acompanha o relator, exceto na questão de ordem. Então, muito bem. Quem vota agora, desembargador Rogério? Eu acompanho o mesmo voto. Tá, desembargador, o mesmo voto do desembargador Márcio Vidigal. Desembargador Fernando Aliás, Rios. já tinha votado anteriormente. Mas eu vou colher de novo para não haver dúvida quanto a isso. Senhor presidente, uma dúvida. Nós votamos nessa questão de ordem, os convocados? Eu vou chegar lá na hora que formos votar, porque alguns dos juízes, dos desembargadores que não estão presentes, votaram na questão de mérito, vamos chamar assim, na questão de mérito, e não votaram nessa questão. Então, ou os juízes convocados votam na questão de ordem apenas nela, porque os respectivos titulares já se pronunciaram sobre o mérito, que é o próprio recurso, aliás, ou então não votam, porque senão o que não pode é votar nas duas coisas, porque senão nós teremos dois votos. E esses votos já estão registrados, né? Então vamos lá, desembargador Fernando Rios, desembargador Fernando Senhor presidente, Rios. questão de ordem. Presidente. Só um minutinho, doutor César. Deixa eu esclarecer quem votou, porque eu não sei se eu votei. Hein? Só pedir para esclarecer quem votou, porque eu não sei se eu votei nessa decisão. Votaram desembargador Rogério, por exemplo, que ratificou o voto. O desembargador Júlio Bernardo do Carmo, o desembargador José Murilo, o desembargador Jales Valadão, Marcelo Pertence, naturalmente, desembargadora Maria Estela, desembargador Sérgio, desembargadora Cristiana, desembargador Oswaldo Eu não Tadeu. votei na questão de ordem. Na questão de ordem eu não votei, não. Eu sei, vai votar hoje. Estou dizendo que eles que votaram antes. Desembargador Paulo Maurício, desembargadora Paula Cantelli, desembargadora Juliana Vignoli, desembargador Marco Antônio e o desembargador Weber. Juízes convocados. Dos que já votaram. Tá. Então não é o caso. Então, esses já votaram, podem ratificar como... foi a desembargadora Cristiana que perguntou. Podem ratificar como o desembargador Rogério acabou de fazer. Eu vou votar na questão de ordem expressamente. Sim, claro. Eu vou colher os votos de um por um. Podem ratificar o voto que já deu na questão anterior, se quiser. Entendeu? Eu vou ratificar, mas não quero explicar. Vai votar. Vai votar. Desembargador Fernando Rios. Presidente, eu vou acompanhar o primeiro vice e o corregedor, superando a questão preliminar, e no mérito acompanhando o relator. Porque, na verdade, essa resolução mencionada pelo desembargador Marcelo Pertence, ela tem uma certa incongruência lá com a segunda vice, como tem também com a corregedoria. Porque, na verdade, nós ainda temos que receber por e-mail e EDOC, porque os processos ainda são de papel. E agora, lá na Secretaria da Corregedoria, nós colocamos que instruímos a Secretaria para que ela certifique exatamente a data da transmissão por e-mail, né? E para que a gente possa aferir a questão da tempestividade e também a assinatura, porque muitas vezes eles colocam a petição inicial no e-mail
sem assinatura e fica apócrifa. Então, o próprio advogado tem que cuidar de fazer, pelo menos na última folha onde ele assina, ele assinar e fazer a digitalização para transmitir assinado, né? Porque senão fica apócrifo. Mas, infelizmente, ainda tá correndo essa pendência, né? Então, por isso que eu estou explicando essa questão, mas eu acompanho o relator. O relator e o desembargador Márcio Vidigal. Na questão de ordem, é isso? Na questão de ordem com o desembargador Márcio Vidigal e no mérito com o relator. Com o relator. Desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Senhor presidente, quando essa matéria aflorou no último pleno, o que levou à discussão sobre a tempestividade ou não do agravo regimental interposto foi que ele estava inserido na contracapa dos autos. Nessas matérias, para evitar qualquer tipo de dúvida, distribuí um processo para mim como relator. Se eu constato que existe um recurso, uma peça que está na contracapa, que é importante no desfecho do processo, eu dou um despacho, determino a minha própria secretaria que retire da contracapa, insira nos autos, certifique que está fazendo isso, para quando eu for examinar se é tempestivo, se não é intempestivo, eu poder examinar com a peça entranhada no processo e me dando condições de referência de páginas, isso tudo mais. Na hipótese dos autos, quanto à matéria meritória do agravo do doutor Marcelo Pertence, eu não tenho dúvida, acompanho ele, é intempestivo assim. Agora, quanto à questão de ordem, eu fico preocupado de nós determinarmos que a vice-corregedoria faça, que a vice-presidência administrativa faça de uma determinada forma um tipo de procedimento e se ela vem adotando um outro, que isso possa parecer até de público aqui uma certa censura à atitude dela. Claro que não é essa a intenção do doutor Marcelo, mas fica chato, fica parecendo que o pleno se reuniu e está impondo que ela faça uma coisa porque ela está fazendo errado. Isso não ficaria bem para ela na condição de juízo e de todos nós. Então, eu fico preocupado com isso. Agora, se ela recebe uma peça lá através de e-mail, um outro procedimento eletrônico qualquer, ela examina o recurso a partir da decisão da vice-presidência, esse sim tem que vir com petição normal, assinada pelo advogado. Não vindo assim, evidentemente, pode não se conhecer por não observância da forma legal, mas esse é um ato que decorre da decisão da vice-presidência administrativa até o relator do processo. É um outro momento distinto daquele em que se suscitou-se perante a vice-presidência a discussão a respeito de valores. Então, eu acho que não seria a forma de nós impormos à vice-presidência que faça dessa ou daquela forma, mesmo porque o doutor Marcelo está dizendo que tem uma instrução normativa, se tem, ela já compra, ela que compra essa instrução normativa. Não é preciso que o pleno reúna e diga para ela, compra dessa forma. Não tem a instrução? Então já tem instrução, já tem disciplinação a respeito. Não é preciso que nós tomemos nenhuma determinante, nem ditemos para a vice-presidência uma regra de procedimento. Quanto a essa questão, aí eu não acompanho o relator. Senhor presidente, só uma questão de ordem, que eu já determinei lá no núcleo de precatório, para não se colocar mais na contracapa, autuar todas as peças e certificar. Eu ia perguntar isso a Vossa Excelência no final. Já adotar um procedimento semelhante ao que ocorre na corregedoria. Já está sendo adotado. Que vai dar margem ao controle de tempestividade. Já está Entendi. Desembargador Renaud. Conta preliminar, eu peço vênia ao desembargador Marcelo e acompanho o voto do vice-presidente. Quanto ao mérito, acompanho o relator. Pois não. Desembargadora Emília. Senhor presidente, eu estou acolhendo aqui em parte a questão da intempestividade, eu estou acompanhando. Agora, quanto ao mais, inclusive depois de feitos esses esclarecimentos pela desembargadora Lucilde, eu entendo que realmente há de se ter uma certa condescendência, porque desde a minha época, que também atuei no precatório, nós já recebíamos através de e-mails eletrônicos. Portanto, até por uma questão de coerência. Agora, o que a doutora Lucilde determinou, nós fazíamos na época, de juntar os autos e certificar, inclusive constando a data que o e-mail havia sido recebido. Portanto, é como eu voto. E é como ela fará de agora em diante. Que já determinou que se observe agora em diante. Desembargadora Maria Lúcia. Eu supero essa questão da intempestividade e voto de acordo com o relator. Não entendi. Como é que eu supero essa questão da intempestividade. Mas ele está dando pela intempestividade. Ele está dando pela intempestividade. É a questão de ordem que ela está superando. Questão de ordem.
Deve ser a questão de ordem. Vossa Excelência rejeita a questão de ordem, imagino. Então, rejeita e está acompanhando o relator. Acompanha o relator, está certo. Desembargadora Denise. Senhor presidente, eu também acompanho o relator, mas acompanho o desembargador Márcio Vidigal quanto à questão de ordem. Está muito bem. Desembargador Sebastião Geraldo. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho o relator quanto ao mérito e quanto à questão de ordem, especialmente diante dos esclarecimentos já prestados e já tendo uma resolução, eu acompanho a divergência. Mas você não acha que é interferência, não, cara? Acho que pode tudo. Mas o Márcio Ribeiro falou certo. Mas agora vai parar de receber por e-mail? Não, é porque esse comunica uma proposta tremenda. Você está recebendo, Desembargador Emerson. Desembargador, peraí, só um minuto. Não, Berg já votou. O desembargador Berg já votou. É o desembargador Paulo Roberto de Castro. Cadê ele? Ah, tá. Presidente, estou aqui. Presidente, estou acompanhando o relator quanto ao mérito pela denegação aqui ao agravo regimental e, respeitosamente, eu vou acompanhar também o relator na questão de ordem também, presidente. Vossa Excelência acompanha também na questão de ordem. Também acompanha na questão de ordem. Relator integralmente. Desembargador Emerson. Presidente, eu acompanho o relator na intempestividade, mas não na questão de ordem. Não na questão de mérito. Senhor presidente, eu parece que me pulou aí. Desculpa, desembargador Anemar. Eu estou um pouco perdido aqui, porque com a mudança do desembargador Paulo estava lá, então eu estou procurando aqui. A bancada de cima está aumentando aqui. Está aumentando. O Paulo agora já tem acho que ele está preocupado com alguma repercussão aí. A Maristela também foi para cima. Eu estou acompanhando o relator, mas exceto com relação à questão da ordem. E se incendiar, vai morrer todo mundo lá embaixo. Desembargador Emerson. Nós vamos fugir. Votou já. Já votou, desculpa. Desembargador Jales. Não está, né? Marcelo Lamego pertence. Desembargador Marcelo já votou. Já votou. Acompanha o relator integralmente. Desembargador João Bosco Pinto Lara. Relator na intempestividade, desembargador Márcio Vidigal na questão de ordem. Entendeu, né, Théo? Desembargador José Eduardo. Senhor presidente, eu reconheço a preocupação do desembargador Marcelo, que realmente a estabilidade das decisões, isso é muito importante, inclusive para a parte. Eu reconheço essa preocupação. Agora, nós temos que ser técnicos nessa questão. Mas é justamente por isso que eu acho que essa questão de ordem, ela não tem uma natureza judicial, ela tem uma natureza normativa. E, como tal, não cabe numa decisão judicial imprimir uma natureza normativa. Mesmo porque já existe a norma, né? Então, só por uma questão técnica, embora comungando a preocupação do desembargador Marcelo, eu acho que não é próprio numa decisão judicial imprimir esse efeito normativo. Então, peço vênia ao desembargador, ao relator, só quanto a essa questão de ordem. Pois não, desembargadora Camila. Na questão de ordem, acompanho o excelentíssimo desembargador Márcio Vidigal e no restante acompanho integralmente o relator. Desembargador Paulo Chaves. Rejeita a questão de ordem e no mérito acompanha o relator. Pois não, desembargadora Maria Estela. Acompanho o relator, mas não na questão de ordem. Menos na questão de ordem. Ela está doente, ela está com gripe. Tá, menos na questão de ordem. Desembargador Ienaco. Excelência, eu pediria que me esclarecesse, sim, novamente a questão de ordem, que eu estou com uma dificuldade de delimitar os termos. Alcance. Qual que seria exatamente? Questão de ordem que o desembargador Marcelo suscita. Exatamente. A resolução desse tribunal. Tem um caráter de natureza interna e procedimental. Mas essa determinação seria dirigida a quem? A segunda vice-presidência. É o setor de precatório. Tá, isso aí, de fato, é uma questão muito relevante. Espera aí, deixa eu ouvir o desembargador Ienaco. É uma questão relevante, porque nós nos habituamos a
a procedimentos próprios em cada local, relacionados principalmente à questão de recebimento de petição, juntada irregular ao processo, aquela coisa de pendurando coisa em capa de processo. Eu mesmo, em uma das varas que passei, tive dificuldade em regularizar essa condição de tanta coisa que tinha, que você não sabia o que fazia parte e o que não, e principalmente a cronologia dos atos praticados. E isso prejudica muito. Eu não vejo a relação disso com essa matéria do aceitar ou não a petição por e-mail. São coisas distintas. Uma coisa é um procedimento que já existe e simplesmente deveria ser observado. Então, é uma questão correicional, por assim dizer. Eu acho que não estaria, não dependeria do julgamento do processo para ser adotado. Com relação ao peticionamento por e-mail, eu também, de início, eu tendia pela aceitação, porque eu tinha em mente que a resolução se dirigia ao processo eletrônico, mas eu vejo que não. Ela veio justamente em substituição àquela forma de processamento. Pela resolução que já existe, petições por e-mail não deveriam ser aceitas num processo. A parte deveria ser encaminhada, então, ao procedimento correto e, uma vez incabível, ela não deveria ser nem recebida. Agora, uma vez que ela é recebida nos autos do processo, aí eu não posso, posteriormente, imputar à parte uma falta que foi aceita no momento processual que era o adequado. Então, o erro está em aceitar. Agora, uma vez aceita, a parte não pode ser prejudicada por isso, nem por essa imputação pela responsabilidade da aferição de tempestividade. Essa responsabilidade é de quem recebe a petição e deve certificar no processo. Ela deve ser autuada, certificada e todo mundo tem que ter a ciência, bastando examinar o processo, para saber quando é que a petição foi recebida. Ora, se nós adotamos procedimentos conflitantes, se nós deixamos de cumprir regras de manuseio do processo, essa falta não pode ser imputada à parte. Então, só por isso, porque a culpa é nossa e não deles, eu rejeitaria a intempestividade. A intempestividade. Tá. E com relação ao... de ordem? A questão de ordem, eu vou votar contra, porque eu acho incabível, eu acho que ela não é cabível nesse momento do processo. Tá. Entendi. Então, aí o desembargador Ianaco rejeita a intempestividade. Ele conhece do agravo. E, quanto à questão de ordem, ele rejeita. Desembargador Cécio Peçanha. Senhor presidente, eu proferi voto na questão do mérito. Agora, até a questão de ordem. Como eu participei do julgamento lá na sessão anterior, porque eu não participaria no seguinte administrativo, mas como eu já iniciei a participação, eu vou participar votando na questão de ordem. A resolução baixada por esse tribunal, ela é expressa. A partir do momento da resolução, ela tornou indisponível a transmissão eletrônica via EDOC e item 2, o peticionamento por correio eletrônico e e-mail. Então, consta na resolução isso. Foi extinto isso aqui, não existe mais no âmbito do tribunal nosso. É o que está aqui. Se o núcleo de precatório, descumprindo a resolução, está recebendo petição via e-mail, e isso tem causado prejuízo à parte, conforme vários julgados que antecederam essa sessão aqui nesse pleno, eu penso que, por cautela, né, a questão de ordem que foi suscitada no voto é para determinar o núcleo de precatório que observe a resolução. Portanto, data máxima vênia, eu acolho a questão de ordem para determinar o núcleo de precatório que observe a resolução, porque se não está observado e não vai observar, nós vamos seguir com vários processos aqui acontecendo isso. Então, respeitosamente, eu acompanho integralmente o voto do relator, inclusive na questão de ordem. Inclusive na questão de ordem. Desembargadora Cristiana Valadares. Exatamente sobre a questão de ordem que eu quero falar, Excelência. Quando iniciou-se o processo eletrônico, acabou essa história de e-mail, de facsímile, de tudo isso. Deixou de existir para qualquer órgão.
aqui dentro desse tribunal. Pouco importa se é presidência, vice-presidência, turma, não importa. Todo mundo tem que se submeter à nova normatização. E eu acho que é bobagem ficar, isso não vai ficar bem. Se não está cumprindo, tem que cumprir. E o Pleno é soberano para dizer isso, e pouco importa também se a natureza é normativa ou judicial, porque a competência é sempre do Pleno para especificar qualquer coisa, seja ela normativa ou judicial, e o momento é agora. Então, eu acato a questão de ordem, acho que isso tem realmente que seguir esse rumo, e ratifico o voto para acompanhar integralmente o relator, tanto na questão de ordem quanto no mérito. Pois não. Desembargador Luiz Felipe Bozon. Presidente, a intempestividade vai vencer. Sim. Se a questão de ordem ficar vencida, o que vai acontecer? A parte, o jurisdicionado, que é o instituto com o qual a gente tem mais compromisso, vai continuar sendo levado a erro. Porque ele manda por e-mail, aceita-se, ele vai achar que está tudo certo, na hora de julgar o pedido intempestivo. Ele vai falar, fui traído pelo tribunal. O tribunal agiu deslealmente. Então, eu voto integralmente com o relator, inclusive na questão de ordem. Inclusive na questão, tá. Desembargador Oswaldo Tadeu já votou, não está. Desembargador Milton Tibau. Eu voto com o relator tanto na questão de ordem quanto no mérito. Pois não. Desembargadora Rosimeire. Excelência, não me cabe aqui estabelecer a forma procedimental de condução dos votos. Entretanto, na minha ideia, na minha concepção, a questão de ordem é essencial para o deslinde do mérito do processo, ainda que dê para intempestividade, mas, enfim, do processo em si que nós estamos julgando. Vossa Excelência determinou que fizesse em conjunto. Na minha ideia, a questão de ordem, mais ou menos nos termos que o doutor Bozon apresentou, conduziria a mim uma outra visão se a questão de ordem não passar, a questão de ordem posta pelo desembargador Marcelo. Porque o artigo 5º do CPC é claro, no sentido de que todas as partes envolvidas, todos que participam do processo, têm que ter boa-fé processual. E isso envolve o juiz. Na medida em que nós temos um documento claro que diz da indisponibilidade de recebimento de peticionamento por meio eletrônico. E isso não é cumprido, e não quero nem entrar nessa discussão de se fica bem ou fica mal, se cabe a nós ou cabe à Corregedoria Nacional. O fato é que quando nós recebemos, o tribunal recebe, ele induz à parte a ideia de que essa forma era a forma adequada. Então, se essa questão de ordem for perdida, eu, que entendo pela intempestividade, passo a não entender. No mínimo, acho que talvez nós teríamos que reabrir um prazo para que ela regularizasse. Agora, ela ser surpreendida com uma decisão de intempestividade, para mim, é de um descabimento e de uma deslealdade que eu não quero, no meu entender, sem nenhuma crítica a posições contrárias, mas no meu entender, eu não quero comungar. De modo que, seguindo a determinação de Vossa Excelência, eu acato a questão de ordem e concluo pela intempestividade, eu própria com o processo nesse assunto. Se a questão de ordem for recusada, eu queria voltar a poder decidir a questão da intempestividade. Então, Vossa Excelência acompanha a questão de ordem. Acompanho a questão de ordem do doutor Marcelo e na consequência, a intempestividade. Se a questão de ordem perder, eu quero me resguardar no direito de modificar a minha visão sobre intempestividade. Entendi. Senhor presidente, só esclarecendo mais uma vez, quem entra com recurso é a parte. Não sou eu, não, é a parte que entra com recurso. E ela entra dessa forma justamente porque o processo é físico. O processo precatório é físico. E a parte entra. Não é só esse advogado que entra, os outros também entram. Eles entram porque aquilo não está revogado no processo físico. Essa resolução é para o processo eletrônico. Então, a parte entra e eu deixo o processo lá e vem para cá.
Aí o senhor julga. Mas não sou eu que estou entrando com recurso, não, é a parte. E ela está entrando justamente porque o processo é físico, então ela está entrando da forma que ela entrava quando o processo era físico. Com todo respeito, doutora Lucilde, o processo, essa resolução, é um esclarecimento que é relevante. Assim como foi feito pela vice-presidente, que sequer poderia se manifestar porque está pedido, mas tem que ser ouvida, eu acho que com toda razão. Essa resolução, que só para lembrar, sistema de peticionamento eletrônico é para processo físico. Evidente. É para processo físico. Em 2014, o PJE não estava instalado aqui no TRT, nem na maior parte das varas de Belo Horizonte. Então, o peticionamento eletrônico é para processo físico, sim. Então, o pleno faça uma questão de ordem assim. Determina-se que não se aceite, a partir de agora, petição de agravo de petição dentro do precatório por e-mail. Fala isso, não fala que não está cumprindo a resolução, não. Porque a resolução, ela está sendo cumprida. Bastaria no final... Só um esclarecimento. Bastaria no final, se passar a questão de ordem, que houvesse uma proclamação no seguinte sentido. O Tribunal Pleno entendeu... Eu estou entrando nisso porque a discussão já foi antecipada pela própria desembargadora Lucilde. O tribunal entendeu que de agora em diante, a partir da próxima, desde logo, enfim, não se admitirá mais recurso nesta matéria que não seja nos termos previstos na resolução número X. Mas aí não dava certo. Agora, eu queria acabar de colher os votos. Pela ordem, presidente. É que não está sendo. Pois é, mas então, deixa eu acabar de colher os votos. Eu quero fazer um esclarecimento, tem gente para votar. Está havendo uma confusão aqui. Peticionamento eletrônico é gênero. EDOC é espécie de peticionamento eletrônico, como PJE é outra espécie. Então, a resolução, ela diz respeito a tudo. Agora, o EDOC é peticionamento eletrônico, também é. Só que ele é via e-mail, mas ele é eletrônico. Então, não está sendo descumprida a resolução. Não estou dizendo que está. Eu estou dizendo que alguma solução precisa ser encontrada como um provimento do Pleno, não para encostar na parede, então, se for o caso, segundo a vice-presidente. É isso que eu quero dizer. É para encontrar uma solução que interesse a garantia jurídica, da segurança jurídica, se nós chegarmos lá. Mas vamos escolher os votos. Dependendo do que se constar nessa... doutora Lucilde, aguarda. O doutor Rios Neto está certo. O procedimento de Vossa Excelência não está errado, não. Doutor Rios Neto está certo. Desembargador José Marlon. É claro, porque senão não vai resolver nada. Mas deixa todo mundo votar. Desembargador José Marlon. Aqui, ó, na ponta esquerda. Ponta esquerda, pode ir. Eu voto integralmente com o relator, senhor presidente, inclusive na questão de ordem. Está certo. Desembargador Manuel Barbosa. Senhor presidente, voto com o relator, mas acompanhando a ressalva do doutor Márcio Vidigal. Doutor Márcio Vidigal e relator no resto, na outra matéria. Desembargador Lucas. Pulou a doutora Maria Cecília. Não, é porque eu estava na outra sessão e estou afastada. Maria Cecília. Eu não sei se eu voto ou se o doutor Vicente vota nesse processo. Eu estava na outra sessão quando foi feito o adiamento. Não, eu sei, vou colher o voto de Vossa Excelência, mas na relação aqui aparece o desembargador Lucas. É porque eu estou afastada, deve ser por causa é porque ela não está, tá. Então tá, Vossa Excelência com a palavra. Mas sou eu que voto? A primeira questão que eu quero saber é essa, se sou eu mesma que voto. Não, aí é Vossa Excelência quem vota. Eu depois quero esclarecer que eu não acho que seja caso de os juízes convocados votarem nessa matéria. Né? Até porque alguns apenas entre os que votaram é que não estão presentes. Há praticamente, em tese, dependendo do resultado que se proferir, uma injunção que tem caráter administrativo para cumprimento por uma desembargadora que faz parte da administração. Isso não importa o resultado. Para mim, não importa. Eu vou dar meu voto daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, eu penso que essa matéria afeta aos desembargadores, aos que votaram... Com a minha concordância, inclusive, como relator. Pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Respeito ao juiz convocado.
Tá. Vossa Excelência, eu também quero dizer isso depois com toda clareza, para que não pare dúvida nenhuma. Desembargador Maria Cecília. Senhor presidente, eu estou aqui com a resolução citada no voto do desembargador Marcelo aberta, e o artigo 19 fala que o sistema de peticionamento eletrônico não está falando em PJE, não é o processo judicial eletrônico. Substituirá o sistema integrado, tornando indisponíveis o peticionamento por correio eletrônico e e-mail. Então, eu penso que a questão de ordem, ela deve ser aprovada, mas para determinar a adequação do procedimento pelo setor de precatórios. Porque, caso eu estivesse na posição da desembargadora Lucilde e chegasse lá com o procedimento andando normalmente, talvez eu o assumisse. Mas quando a gente vê a consequência que isso está dando no processo e no prejuízo que pode gerar para o jurisdicionado, eu penso que esse comunicado deve ser feito. Tanto quando a gente vê alguma irregularidade diversa num processo em que a gente manda oficiar corregedoria, manda oficiar polícia. Então, eu penso que é uma irregularidade que nós estamos constatando e com evidentes prejuízos. Divirjo carinhosamente da desembargadora Rose no que diz respeito a reputar tempestiva a petição, porque a parte conhece e deve conhecer a resolução. Na medida em que ela se valeu de um peticionamento por correio eletrônico, por e-mail, quando, na verdade, ele está banido do sistema de peticionamento do tribunal, ela correu o risco, foi o esclarecimento que a desembargadora Lucídio deu. Então, assim, eu voto integralmente com o voto do relator, só pedindo para que essa questão de ordem seja tratada com bastante cuidado. É no sentido de adequar procedimento pelo setor de precatórios, nenhuma ordem encaminhada à segunda vice-presidente. Está muito bem. Desembargador Lucas Vanucci Lins. Acompanho o voto do relator integralmente. Desembargadora Paula Cantelli. Também acompanho o voto do relator, senhor presidente, integralmente. Desembargadora Juliana Vignoli, já votou antes, não está, né? Desembargador Marco Antônio Paulinelli. Acompanho integralmente. Desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno. Senhor presidente, eu acompanho o relator menos na questão de ordem. Menos na questão de ordem. Desembargador Weber. Integralmente com o relator. Integralmente com o relator. Pois bem, agora, quanto aos juízes convocados, em relação àqueles que eventualmente haja algum ou alguns, em relação aos quais os desembargadores que os convocaram já votaram na matéria de fundo, na tempestividade, no resultado do voto, aliás, afinal, eu não colherei voto porque não é necessário colher. Quanto à questão ligada ao problema de ordem, a questão de ordem propriamente suscitada, eu não creio que seja matéria acerca da qual devam votar. Por razões que me parecem muito evidentes, né? Então, eu quero lhes dar essa satisfação, creio que o tribunal concorda com isso. Eu discordo, Excelência. Eu discordo. Matéria judiciária, agravo regimental, se está dentro da matéria judiciária, juiz convocado tem que votar, na minha opinião. Lamento. Que seja. Se o tribunal quiser, eu colho os votos, para mim é diferente. Senhor eu acho que não deve. Eu acompanho a presidência. Não é possível que decida uma matéria que tem uma conotação administrativa, até de comando, que foi inserida no voto, sem que ela estivesse no voto, foi só uma sugestão do relator, se oportuno ou não, não vem o caso. Mas ele poderia fazer isso sim, mas que o primeiro grau não pode votar. Agora, ele não está impedido de votar na tempestividade do agravo. Então, eles podem votar nessa matéria, que é a matéria judiciária, eles estão convocados para isso. Na sequência, quanto à questão de ordem, aí eles não poderiam votar na minha ótica. Essa é a minha posição. Os demais desembargadores acompanham, alguém acompanha... A questão de ordem não precede o resto, desembargador Ienaco, quem mais? Não é assim que está no voto. Desembargador Ienaco, quem mais? Então, nesse aspecto, vencidos. Agora, quais são os juízes convocados que deverão votar no agravo? Aí será uma nulidade nesse processo. Na tempestividade. Maria Cecília votou. Tá. Antônio Carlos Rodrigues Filho. Com o relator. Com o relator. Juiz Danilo Siqueira. Eles podem, a Maria Cecília pode, e eles têm o direito de votar. Que já votou. Em tudo. Não separa. Ele pediu vista. Ele pediu vista. E não votou.
Então, Vossa Excelência, sobre o agravo, sobre a tempestividade, enfim. Que eu ponderei desde o início. Se ele pediu vista, ele terá que votar. Não, mas não votou. Se não quiser votar, basta declarar que não quer. Mas a verdade é que é cabível o voto de Vossa Excelência. Vinculado. Não pode acusar, não. É porque vai ser proclamado hoje. Então não vai votar, nem Vossa Excelência, nem ele. Sim, ele pediu porque não votou. Pediu vista e ficou vinculado. Está liberado o processo. Ele liberou. Está liberado o processo. Com o relator. Juiz Ricardo Marcelo. Senhor presidente, eu peço vênia, se trata de uma questão que se atribui culpa nela ao jurisdicionado que está lá do outro lado, do interior, peticionando, e se trata de uma suposta falha que se possa atribuir ao tribunal, eu acho que se deveria dar a ele o benefício da dúvida, conhecer e apreciar o mérito, tal como no outro voto que tem aí da desembargadora Rose. Você vota pelo conhecimento, eu superaria e no mérito eu julgaria improcedente com os fundamentos do voto da desembargadora Rose. Senhor presidente. Respeitosamente. Senhor presidente, sem querer perturbar, sem querer tumultuar, mas já perturbando, segundo o doutor Bozon, por causa da fala do doutor Marcelo e da doutora Cecília, talvez eu não tenha me feito compreender. Já desde a outra sessão, eu venho seguindo a ideia da intempestividade. O voto foi alterado. Eu continuo entendendo pela intempestividade. Eu só disse da questão de ordem que me parecia preceder a esse tema. Eu sou pela intempestividade. Mas o voto do juiz Ricardo é isso. De todo modo, eu daria o benefício da dúvida para o jurisdicionado, superaria e examinaria a razão dele. Juíza Sabrina Frois Leão. Presidente, me parece que a doutora Maristela Iris não votou, né? Não votou. Não, então eu acompanho integralmente o relator. Quanto à tempestividade. Exato, já que eu não voto Está muito bem. Questão de ordem. Juiz Vitor Salino. Eu supero a questão de ordem. Pois essa está superada mesmo, mas de qualquer forma, quanto à tempestividade ou intempestividade? A intempestividade. Tá. Juíza Ângela Rogero. Com relator, senhor presidente. Com relator. E juíza Adriana de Souza Freire. Cadê a Adriana? Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Então vamos ver. Falta o meu voto. Eu compreendo as razões e o problema da estabilidade e segurança jurídica que constituem a base do voto do eminente desembargador Marcelo Pertence. Entretanto, eu penso que a situação está equacionada de uma forma que também a parte toca conhecer, e é o que sempre dissemos aqui em julgamentos, as resoluções do tribunal acerca do tema. Compete a ela manejar o seu recurso dentro dos termos estabelecidos pela resolução. Porque senão nós nos impomos a nós apenas e a parte ficará salvo disso. Eu penso que não é assim que o sistema de justiça pode ser acionado, pode ser invocado. Então, da mesma maneira que o desembargador, vários proferiram votos, mas eu me baseio principalmente no primeiro deles, Márcio Vidigal, e depois do desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Eu tenho que o agravo acompanho o relator quanto à intempestividade do agravo, mas em relação à questão de ordem suscitada, eu a rejeito, não obstante a resolução que foi firmada, nem me lembro quando, foi em 2011, etc., porque aí o esclarecimento técnico dado pelo desembargador Fernando Rios me leva a essa conclusão tranquilamente, sem problema nenhum. Não tenho a menor preocupação de que a resolução esteja sendo obliterada de alguma maneira. E já vem fazendo assim, eu estou na vice-presidência de Sua Excelência, atualmente, desembargadora Lucilde, na vice-presidência da desembargadora Emília, e nas demais que antecederam, em termos de procedimento. Então, não vejo razão para mudar, eu vejo razão para a parte atentar para o fato e saber como é que ela vai, enfim, impugnar a decisão com a qual não concorda. Mas vamos aguardar o resultado. Eu acompanho Márcio Vidigal, Márcio. Se tivesse falado bem, então só tem uma.
a secretaria não tem? Não falou intempestiva, ela tinha que simplesmente falar, eu não recebo o seu e-mail. Eu não recebo o seu e-mail. Tem que fazer que devolver. Aí você bota do essa parte do rejeito parecido do seletivo para falar depois. Aí que senão não dá para fazer tá certo. Lá não tem como resolução. A questão de ordem foi rejeitada por 20 votos e acolhida por 14. Prevalecendo a intempestividade, vencidos a esse respeito. Aí seria negar provimento, né? Negar provimento. Negar provimento. Aí consta especificamente. Negaram, né? Desembargador Ienaco e o juiz Ricardo Marcelo Silva. E assim se proclama o resultado. Não. O relator vai ter que adequar. O desembargador Marcelo Pertence faz uma adequação, né? Porque o voto prevaleceu, exceto a parte relacionada com a proposição. Eu faço a adequação, não tem problema. Vossa Excelência faz a adequação e, portanto, assim se decide. Processo seguinte. Item 2, agravo regimental 846-2006-073, relatora excelentíssima desembargadora Rosimério de Oliveira Pires, agravante Roberto Moreira, agravado município de Poços de Caldas, impedida excelentíssima desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, processo adiado em face do pedido de vista desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior. A relatora tem a palavra. O tema é o mesmo, foi suspenso exatamente pelo motivo da vista e, de fato, como a desembargadora Cecília disse, há também uma responsabilidade da parte de vigiar o normativo. Então, mesmo tendo sido superada a questão de ordem, o tema da questão de ordem, eu realmente vou manter o não conhecimento do agravo por intempestivo. Bom, então, é a mesma situação. O mesmo resultado. Repete-se a proclamação do anterior. Não precisa falar sobre a questão de ordem repetida, não, né, Excelência? Não. Também acho que não. Superado. Só para uma coisa mais longe que pode. Item 3 da pauta de processos eletrônicos. Agravo regimental 10.130-79-2019, relator excelentíssimo desembargador Emerson José Alves Lage, impetrante José Maria Caldeira, impetrado primeiro vice-presidente do tribunal, impedidos excelentíssimos desembargadores Marcos Moura Ferreira e Márcio Flávio Salem Vidigal. Inscrito para sustentação oral, Dr. Vitor Hugo Santiago, pelo impetrante. Presidência com a desembargadora Lucilde. Passo a palavra ao advogado para sustentação oral. Boa tarde a todos deste egrégio tribunal. O presente caso trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de mandado de segurança, dado como incabível, sob o fundamento do inciso 2 do artigo 166 do regimento interno deste egrégio tribunal, argumentando de que o referido dispositivo expressa de modo claro que o recurso cabível no presente caso seria a interposição de agravo regimental e não o mandado de segurança. A decisão, excelências, no nosso entendimento, equivoca-se, pois o ato que originou a interposição do mandado de segurança é
de ato privativo do primeiro vice-presidente do tribunal no exercício da presidência, o que incorreria nas hipóteses dos itens 5 e 6 do artigo 21 do próprio regimento interno, no qual a competência para julgamento seria deste tribunal pleno e não de órgão especial, como está descrito no artigo 166. E aqui não cabe dizer como está na decisão recorrida, hora recorrida, de princípio da fungibilidade, haja vista a natureza de ação autônoma do próprio mandado de segurança, não sendo possível a sua conversão para recurso, no caso, recurso de agravo regimental, como previsto no artigo 166. Deste modo, portanto, requer que seja dado provimento para o agravo regimental interposto, para que se conheça do mandado de segurança e dele seja conhecido e provido nos termos já apresentados nos autos. Muito obrigado. Doutor Emerson, relator, com a palavra. Senhor presidente, a matéria foi bem posta da tribuna. A leitura do artigo, resumidamente, obviamente o voto tem uma fundamentação mais extensa, mas eu centro no artigo 166 do Regimento do Tribunal, que faz, não havendo recurso específico na lei processual e neste regimento, caberá agravo regimental em 8 dias em matéria de respectiva competência. E no inciso 2º, letra A, diz, proferidas pelo presidente ou segundo vice-presidente do tribunal, se indeferir recurso administrativo. Trata-se de uma matéria administrativa, né, um recurso administrativo, foi indeferido, a parte interpôs o mandado de segurança quando cabia o agravo regimental. OJ 92, súmula 267 do Supremo e OJ 92 da SDI 1 do Colento TST, não acho que caberia, de fato, o mandado de segurança. Então, estou conhecendo o agravo regimental interposto e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Resumidamente, é meu voto, senhor. Tem divergência? Não havendo divergência, assim se declara por unanimidade nos termos do voto do relator. Não, eu votei errado aqui hoje. Aquilo foi de não conhecer agravo regimental. Você desculpa. De induzir a erro. Porque tinha feito uma manifestação de divergência, mas foi equivocado. Ah, tá. Estão todos de acordo, né? Então, quando o presidente retornar, eu devolvo a presidência para ele. O doutor Vicente tinha acompanhado a divergência e falou que estava equivocando. Você está certo. Eu fiz a divergência equivocada. Ultrapassada a preliminar, eu voltava com o relator. Devolvo a presidência ao doutor Marcos. Item 2, agravo regimental 10.077, 42/2016, relatora, excelentíssima desembargadora Emília Facchini, agravante, Alma Viva do Brasil, Telemarketing Informática S.A., agravados, Larissa Grego da Silva, Itaú Unibanco S.A., impedidos, excelentíssimos desembargadores Ricardo Antônio Moalen e Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, eu não estou conhecendo o agravo, porque intempestivo. É como voto. Todos de acordo? Unânime. Esse é o 10. Item 4, agravo regimental 10.862, 13/2016, relatora, excelentíssima desembargadora Cristiana Maria Valadares Fenelon, agravante, Alma Viva do Brasil, Telemarketing Informática S.A., agravada, Karen Cristina Viana Rodrigues, impedidos, excelentíssimos desembargadores Márcio Flávio Salem Vidigal e Ricardo Antônio Moalen. Desembargadora relatora. Eu conheço do agravo e no mérito nego-lhe provimento. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Aqui, sempre aquela discussão dos que não conhecem, vencido, inclusive o voto da eminente relatora é nesse aspecto também, vencido no conhecimento. Eu também.
Todos têm sido um conhecimento. A juíza Sabrina e Helder, e o juiz Helder, estão de acordo? Sim, estão de acordo. Com o relator? Isso, com o relator, o juiz Helder, cadê? Eu também Também não está? Alguém vai ficar vencido? Porque os registros já têm. Pois é, são os mesmos. Ela própria já fez, mas já tem que perguntar os dois como votaram aí. Demais são os mesmos votos. Ela alterou, né? Circulou o mundo já. Primeiro do Jorge Berg. É porque são os desembargadores votos. Todos os desembargadores aqui votam. E tem 5, agravo regimental 10.914, 28/2016. Relator, excelentíssimo desembargador João Bosco Pinto Lara. O desembargador João Bosco Pinto Lara, por motivo justificado, precisou se ausentar, portanto, fica adiado para a próxima sessão. Item 6, agravo regimental 11.843, 26/2018. Relator, meritíssimo juiz convocado Eduardo Aurélio Pereira Ferri. Impetrante Vilma Correia, ME. Impetrados desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, Cássia Aparecida Teixeira Ribeiro. Impedidos, excelentíssimos desembargadores Márcio Flávio Salem Vidigal, José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, estou conhecendo o agravo regimental interposto pelo impetrante, no mérito estou negando o provimento. Estão todos de acordo? Bom, de acordo com aqueles votos já proferidos. Tem pedido nesse. Agora a pauta de embargos de declaração. Item 1, embargos 580/2007-073. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Embargante Fernanda Maria Costa Dias. Impedida, excelentíssima desembargadora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Senhor presidente, eu não estou conhecendo dos embargos porque são intempestivos. Intempestivos, não é? Item 2, embargo de declaração 1575/2014-002, relator, excelentíssimo desembargador Weber Leite de Magalhães Pinto Filho, embargante Atento Brasil S.A. Desembargador Weber. Conhecidos embargos e negando provimento. Nega provimento. Item 3, embargo de declaração 831/2006-073, relator, meritíssimo juiz convocado Vitor Salino de Moura Essa, embargante Gilda Ferreira Saguiorato. Juiz Vitor Salino. Não conheço por intempestividade. Não conheço por intempestivo. Unânime. Seguinte. Item 4, embargo de declaração 935/2007-149, relator, excelentíssimo desembargador Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, embargante Maria Cristina Andrade Maia. Desembargador Paulinelli. Não conheço os embargos de declaração por intempestivo. Intempestivo, unânime. Item 5, embargos de declaração 2037-2003-073, relator, meritíssimo juiz convocado Eduardo Aurélio Pereira Ferri, embargante Marcos Antônio Bertozzi. Juiz Aurélio. Presidente, não conheço por intempestivo. Intempestivo. Os eminentes juízes convocados, aos quais agradeço a presença, estão liberados e permanecendo, se quiserem, até o final, porque nos dará muita honra. Obrigado. Item 1 da pauta de processos eletrônicos, PET 10.057/10/2019, relator, excelentíssimo desembargador Jorge Berg de Mendonça, requerente Silvestre Participações Societárias Eireli, requerido Sescom MG. Desembargador Jorge Berg, tem a palavra. Eu não estou admitindo o processamento do IRDR. Não admite o processamento. Alguma divergência? Não. É unânime a decisão nos termos do voto do relator. Item 7,
Arguição de inconstitucionalidade 11.840, 71/2018. Relator, excelentíssimo desembargador Marcelo Lamego Pertence. Arguente, 7ª turma do TRT da 3ª Região. Arguído, juiz da 5ª Vara do Trabalho de Contagem. Tema, arguição de inconstitucionalidade da integralidade do disposto no parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467 de 2017, bem como da expressão equivalentes à TRD, disposta no caput do artigo 39 da Lei 8177/1991. Desembargador Marcelo Pertence, relator. Senhor presidente, eu entendi por fazer a arguição de constitucionalidade, exatamente porque tanto a decisão do Supremo Tribunal Federal, na questão da Lei 9494 de 97, se manifestou, além de outras manifestações também do próprio Tribunal Superior do Trabalho, quanto à inadequação de se utilizar a TR como índice de correção monetária. E aquela decisão do ministro Toffoli, em que houve a suspensão da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, posteriormente, quando julgada a reclamação e entendeu-se pela sua improcedência, uma das afirmações do ministro Ricardo Lewandowski é de que as arguições de constitucionalidade, elas não se dão pelo tema, mas em razão do dispositivo normativo. E nós temos entendido, inclusive há vários julgados no sentido, tanto de determinar a aplicação do TCAE a partir de 25 de março de 2015, e também, mesmo após a edição da Lei 13.467, são várias as decisões que afastam a aplicação do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, também quase que por arrastamento. Então fica essa pendência, e alguns tribunais regionais também já discutiram essa inconstitucionalidade, eu trago aqui as citações de algum deles, e acolheram. O voto, ele traz tanto as manifestações do Supremo Tribunal Federal, como outras, e os entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu entendi como pertinente para poder uniformizar, mas sem suspender os processos. Por uma eventualidade de suspensão de processo, nós pararíamos simplesmente todos. Seja no agravo, seja em fase de conhecimento, essa é uma matéria que tem que ser tratada. E como a gente já tem adotado desde o último pleno, tanto nos IRDR, não fazer a suspensão, mas para uniformizar o procedimento a partir daí. Então, nesse aspecto é que eu trouxe a arguição de constitucionalidade com os fundamentos, justificando. A eminente desembargadora, e também aproveitando, a eminente desembargadora Lucilde apresentou uma divergência, qual respeitosamente eu afasto, eu afasto a alegada prejudicialidade em razão do julgamento dos efeitos de modulação do recurso extraordinário 870.947. Nesse recurso extraordinário foi discutido o artigo 1º F da Lei 9494 de 97, com a redação que lhe foi dada, se não me engano, pela Lei 11.960. E, portanto, não diz respeito à Lei 8136, nem à atual redação do artigo 897, parágrafo 7º da CLT. E no que diz respeito à eventual modulação dos efeitos, esse julgamento já teve início, inclusive há notícias no portal do Tribunal Superior do Trabalho. Para que se faça uma modulação, são necessários 2/3 do voto do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, 8 votos. E 6 ministros desembargadores, com todo respeito, 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, embora ainda não proclamado o resultado, mas também com possibilidade de mudar, entenderam pela não realização de qualquer modulação. Ou seja, declarado inconstitucional aquele dispositivo, ele é inconstitucional desde a sua origem. Então, não haveria efeito modificativo. Eu estou dizendo isso simplesmente no sentido de dizer que não entendo como prejudicialidade o julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário 870.947. O voto do ministro Alexandre de Moraes rejeita todos os embargos de declaração, não modulando os efeitos da decisão posteriormente proferida, sendo acompanhado pelo ministro Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski
e Celso Mello, e também do ministro Marco Aurélio, que, além de acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, afastava a eficácia suspensiva dos embargos de declaração. Isso aqui já seria suficiente para dizer que não haverá modulação, mas, de qualquer forma, é um julgamento que deve ser aguardado, vai ter a conclusão. Mas, de qualquer forma, eu entendo que ele não prejudica a análise do dispositivo, até porque dispositivos distintos daqueles analisados no recurso extraordinário, também que eu já falei, que é o artigo 1º F da Lei 9494/97. Então, em razão disso, é que eu trago e reconheço, data máxima vênia, a inconstitucionalidade desses dispositivos, do artigo 39, do caput do artigo 39, porque ele, inclusive, faz uma confusão. O artigo 39, caput, fala de correção monetária. E o artigo, e o seu parágrafo fala na utilização da TR como índice de juros. Então, é simplesmente o caput que trata da correção monetária. E também no que diz respeito ao parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, que estabelece a TR como fator de correção monetária, e também já há decisões tanto do Tribunal Superior do Trabalho quanto do Supremo Tribunal Federal, entendendo que ofendem a Constituição da República nos seus dispositivos. Só um minuto. Eu ler a conclusão aqui. Por violação do princípio constitucional, artigo 5º caput da Constituição, ao direito fundamental à propriedade, artigo 5º, 22 da Constituição, a coisa julgada, inciso artigo 5º, 36 da Constituição da República, e ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º, além do postulado da proporcionalidade, decorrente do devido processo legal substantivo. Então, ofendidos esses dispositivos da Constituição, inclusive baseado nessas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhecem constitucionalidade, é que eu trago a proposta de formulação de súmula com esses dois itens, que eu vou ler só a conclusão e aí passaremos ao debate. A proposta é a seguinte: são inconstitucionais a expressão equivalência TRD, contida no artigo 39 da Lei 8177 de 1991, a integralidade do disposto no parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, inserido pelo artigo 1º da Lei 13.467 de 2017, por violação ao princípio constitucional da isonomia, artigo 5º caput da Constituição, direito fundamental. Eu não vou poupá-los de repetir os dispositivos constitucionais aqui que eu acabei de falar. E nos termos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de constitucionalidade, 43.57, 44.25, e na reclamação 22.012, e pelo Tribunal Superior do Trabalho, na arguição de constitucionalidade 479/60/2011, aplique-se o índice oficial de correção básica da poupança para atualização monetária até o dia 24 de março de 2015. A partir daí, 25 de março, o índice de preço ao consumidor amplo especial, IPCAE. Essa é a proposta, senhor presidente. Pois não. Uma divergência já manifestada é a da desembargadora Lucilde. Portanto, eu vou dar à sua excelência a palavra em primeiro lugar. Bom, senhor presidente, esse verbete que o doutor Marcelo coloca no voto dele, no item 2 da conclusão do voto dele, inclusive, é o efeito modulatório que se dá para a correção monetária, ou pelo TR ou pelo IPCA. E que é, inclusive, o que a gente aplica lá no setor de precatório, porque é o que está vigorando. Só que é a questão, né? IPCA, que corrige, que faz a correção monetária dos valores em índices muito maiores para os trabalhadores, para todos os trabalhadores. Inclusive, o TRT do Paraná, o Pleno do TRT do Paraná já fez uma súmula dizendo que o índice de correção monetária é o IPCA. Eles fizeram essa súmula lá, esse mês passado. E o Supremo Tribunal Federal, uma hora ele diz que alguns ministros entendem que é o IPCA, outros entendem que é a TR, alguns IPCA, outro TR. Tem recurso extraordinário, tem arguição de inconstitucionalidade, pendentes em face de EDs
que entraram depois do julgamento, em que, inclusive, nessa recurso extraordinário, houve um efeito modificativo no embargo de declaração, para se entender que o índice a ser aplicado deve ser a TR. A gente sabe que tem muita questão política nisso daí, por quê? Porque realmente o IPCA, ele favorece o trabalhador, porque ele corrige de uma forma com valores muito maiores. Mas também a TR, para a economia do país, ela vai trazer um efeito complicado. Inclusive, na última vez, que foi o mês passado, que se tentou julgar esses embargos de declaração lá no Supremo, houve o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, ele já adiantando argumentações no sentido que se adotar o IPCA para a correção monetária, vai falir o país mais do que já está complicada a situação econômica. Então, a gente vê que é uma coisa que está sendo ainda muito conversada, muito decidida, no âmbito lá do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso é que eu estou entendendo que, se a gente, aqui no âmbito do tribunal, declarar que a TR é inconstitucional, eu acho que a gente está fazendo um julgamento muito prematuro, antes que tudo isso seja decidido de uma forma mais conclusiva, mais definitiva. Então, por isso que eu apresentei essa divergência. Eu entendi. Eu vou fazer o seguinte, esse debate, matéria jurídica, etc., constitucional, sobretudo, relevante, de um modo geral complexa, por ser matéria constitucional, mas eu acho que cada um pode, se o tribunal estiver de acordo, naturalmente, pode manifestar seu ponto de vista amplamente por ocasião do próprio voto. Concordam com isso, com esse método? Está de acordo? Então, eu começo pelo primeiro vice-presidente, do Márcio Vidigal. Senhor presidente, eu vou pedir vênia à eminente segunda vice-presidente, desembargadora Lucilde, vou acompanhar o relator. Acompanha o relator. Desembargador Rogério. Também o relator da taverna. Relator, desembargador Fernando Rios. Também acompanho o relator. Desembargador Márcio. Senhor presidente, eu estou entendendo as razões da doutora Lucilde. Só que nós temos uma declaração de inconstitucionalidade anterior, mas que está restrita a expressões do artigo 39 da Lei 877. E nós temos uma lei nova que surgiu em 2017, que é a 13.477, que traz um texto mais ou menos do mesmo teor, que a gente subentende que está inconstitucional, mas não há uma norma dizendo que é inconstitucional. E a inconstitucionalidade, ela se refere especificamente àquela norma que ela declarou inconstitucional, ou seja, da lei, do artigo 39 da 877. Então, eu acho oportuno o que fez o doutor Marcelo Pertença. Por quê? Nós estamos julgando no tribunal e declarando inconstitucionalidade da norma da 13.467, sem termos submetido a matéria à reserva de plenário. E a inconstitucionalidade exige a reserva de plenário. Então, com o doutor Marcelo trazendo essa matéria para ser examinada no pleno, e saindo daqui uma determinante de súmula, de tese jurídica prevalecente, como seja, mas com apreciação do órgão e não das turmas do tribunal, nós teremos muito mais juridicidade, muito mais segurança para declararmos ou não a inconstitucionalidade lá em cada processo que nós estamos julgando, sem estarmos submetidos a qualquer tipo de censura, ou através de reclamação no Supremo, ou de determinante do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, como seja. Por quê? Nós teremos cumprido a Constituição. A matéria se refere à inconstitucionalidade. Não vamos aplicar porque é inconstitucional. Foi julgamento singular? Foi julgamento despacho monocrático? Foi julgamento de turma? Não. Vai ser um julgamento do pleno do tribunal. Aí eu acho importante isso, porque daqui por diante vai facilitar e dar muito mais segurança no julgamento que nós fizermos. Embora entendendo as razões da doutora Lucilde. O Supremo pode amanhã entender diferente, mas enquanto isso não acontece, eu acho prudente que se faça, e por isso eu examinei o voto do doutor Marcelo, está muito bem colocado e acho oportuno o que ele fez. Estou votando com o relator.
Pois não, com o relator. Desembargador Luiz Otávio Renault. Com o relator. Com o relator. Desembargador Emília. Data vênia da divergência, bem lançada da doutora Lucídio, eu acompanho o relator integralmente. Pois não. Desembargador Maria Lúcia Cardoso. Também entendo bem lançada a divergência da doutora Lucídio, mas para maior segurança, até porque já estamos entendendo diversos votos pela aplicação do IPCAE, aquele tempo, aquele marco, né? Até RD, até tal marco, depois daquele marco. Então, eu estou acordando com o relator. Com o relator. Desembargadora Denise. Com o relator, data vênia. Desembargador Paulo Roberto de Castro. Com o relator, presidente. Com o relator. Desembargador Sebastião. Senhor presidente, eu voto com o relator também, porque foi o próprio Supremo que sinalizou por essa inconstitucionalidade e assim decidiu em outro processo. Então, eu entendo que não tem como a reforma ressuscitar uma norma que já considerada anteriormente inconstitucional. Acompanho data vênia o relator. Desembargador Anemar. Com o relator. Com o relator. Desembargador Jorge Berg. Já foi embora. Já foi. Foi não, ele está aqui. Voto oculto. Ele está aqui ainda, deve estar no lanche. Voto oculto. Está comendo. Enquanto isso, o desembargador Emerson. Presidente, eu vou pedir vênia da divergência, acompanho o relator. Só acrescentando que, além das questões jurídicas apreciadas e pontuadas aqui, não está se beneficiando qualquer parte. O próprio Supremo, ao analisar essa decisão e sobre a visão economicista, disse: o credor não pode ser beneficiado, nem o devedor. O que se está se fazendo é repor o valor real da moeda. Não é nada mais do que isso. Então, eu acompanho o relator. Desembargador Jorge Berg. Aplicar o IPCA. Com o relator. Desembargador João Bosco teve que se ausentar. Desembargador Jean Duarte. Senhor presidente, eu peço vênia, eminente desembargador Lucídio, mas eu acho que, assim, no controle difuso, é justamente a ordem lógica é essa. As instâncias inferiores vão declarando ou não, e o Supremo dá a palavra final, e não inverso, né? No sistema de constitucionalismo concentrado, se suspende os julgamentos, né? Suscita uma questão de constitucionalidade e aguarda a Corte Constitucional. Mas o nosso sistema não, a gente decide. Se eventualmente o Supremo alterar, que eu acredito não, que nós estamos seguindo justamente o que o Supremo está dizendo, nós vamos adaptar, evidentemente, ao que o Supremo definir, mas a ordem natural é essa, primeiro a instância inferior, depois o Supremo define a questão. Então, eu acho que a gente não precisa esperar. Por isso que eu peço vênia e acompanho integralmente o voto do relator. Pois não, desembargadora Camila. Pedindo vênia a divergência com o relator. Com o relator. Desembargador Paulo Chaves Corrêa. Com o relator, data vênia. Com o relator. Desembargadora Maria Estela Álvares da Silva. Eu acompanho a divergência, destaco que o TST no RR 10.260.88/2016, 5.15.0146, já decidiu exatamente sobre essa mesma questão e aplicando a TR a partir de 11/11/2017. E essa questão ainda está para o Supremo. Eu acho prematuro resolver isso aqui, sendo que as sinalizações ainda são muito confusas. O próprio TST está decidindo com efeitos limitados. A partir da lei nova, volta-se a aplicação do TR. Acompanha a divergência. Desembargador Luiz Antônio Enaco. Eu estou com a divergência. Com a divergência. Desembargador Sérgio. Presidente, com o relator. Com o relator. Desembargadora Cristiana. Com o relator. Com o relator. Desembargador Luiz Felipe Bozon. Relator. Relator. Desembargador Milton Tibau. Com o relator. Relator. Desembargadora Rosimeire. Com a vênia da divergência, voto com o relator. Com o relator. Desembargador José Marro. Com o relator, com os nossos cumprimentos ainda. Pois não. Desembargador Manuel Barbosa da Silva. Hein? Vergonha. Desembargador Maria Cecília. Hoje o desembargador Marcos está me não, é porque aqui, sem problema, sem problema. Está desatualizado. Tem outra. Deve estar alterado lá. Pois eu confirmei, presidente. Não tem problema, presidente. Eu também peço vênia da divergência e voto com o relator. Agora, pelo que eu vi a proposta de Vossa Excelência, seria só o conhecimento. Eu estou entendendo que está todo mundo votando conhecimento e mérito. Eu estou integralmente com o relator. Eu estou propondo para decidir logo isso. Então, ótimo. Eu estou votando conhecimento e mérito. Com o relator.
Desembargadora Maria Cecília com o relator. Sim. Só um minutinho, por favor. Desembargador Manuel Barbosa. Senhor presidente, conhecimento e com o relator no mérito também. Esse parágrafo 7º ele faz remissão expressa à Lei 8.177, que naquele julgamento disseram que é inconstitucional. Tá, Vossa Excelência vota com o relator. Desembargador Lucas Vanucci Lins. Relator. Relator. Desembargadora Paula Cantelli. Com relator. Desembargador Marco Antônio Paulinelli. Com relator. Desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno. Com divergência, peço bem. Com divergência. Desembargador Weber. Com relator. Com relator, eu também voto com o relator e parabenizo pelo voto muito interessante, muito bem colocado, muito amplo. Hein? Quase brilhante. É por conta dele aqui, depois você cobra. Mas, enfim. Presidente, eu peço Vênia para juntar o voto. Juntada de votos, ficaram vencidos os desembargadores. Lucilde, Maria Estela, Ienaco, desembargador Ienaco, desembargador, tem mais um. Desembargador Rodrigo. Deu súmula, né, presidente? E a proposta de súmula que está, evidentemente, incerta no voto e, de consequência, está aprovada também, tal como nele consta. E assim se decide. Sim. Senhor presidente, é só uma Sim. questão. Pois não, desembargador Maria Essa questão de edição de súmula, nós não vamos seguir a orientação da CLT no artigo 702 agora, não? Porque nós estamos editando súmula aqui com base no regimento interno, elaborado quando não havia exigências. Hoje já se exige. Eu acho que a arguição de inconstitucionalidade, ela é para o caso concreto, muito bem que o Pleno decidiu assim, a sinalização é essa, mas isso não pode gerar edição de súmula, está vendo? Muito menos depois do artigo 702, com a redação da Lei 13.467. Bom, eu tenho um entendimento contrário. Meu entendimento é o mesmo do eminente relator. Eu acredito que esse é o entendimento sufragado pelos demais embargadores que votaram acompanhando o relator. A questão é editar a súmula numa arguição de inconstitucionalidade que ela foi suscitada para o caso concreto. Então, editar a súmula já é uma questão, eu entendo, duvidosa nesse tipo de arguição. E com o artigo 702 da CLT agora, mais complicado ainda. Pois é, então... Então, eu faço ressalva quanto à edição. Na ressalva, eu ia pedir exatamente isso. Posso fazer, inclusive, aqui na ata, e você vai juntar voto também? Não? Basta que seja aqui na ata, com a ressalva da desembargadora Maria Estela Álvares da Silva, no sentido de que, em razão do artigo 702 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, não é cabível a edição, enfim, de súmula ao final do julgamento de ação de inconstitucionalidade. Vencida também nesse aspecto. Mas vencidas ambas, os demais já estão, né? Os que já se manifestaram. Mas com essa ressalva feita na ata. Pois bem, sim, a primeira matéria administrativa com advogado inscrito, é isso? Com advogado inscrito. Aviso. Qual que é? Item 2, RD 266/2016, requerido meritíssimo juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Passos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Vitor Germano Piscitelli Alvarenga Lana, pelo requerido. Pois bem. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o eminente desembargador Fernando Rios. Presidente, é um procedimento que, embora seja hoje em sessão pública, na verdade, ele tem como pano de fundo uma questão que envolve também uma doença, ou uma possível doença acometida ao magistrado. E, nesses casos, quando o processo visa a aposentadoria por invalidez, ainda ainda há o sigilo. Então, eu acho que nesse caso, como por hora ainda não é nada nesse escopo de aposentadoria,
mas como envolve um processo de doença que pode se alongar e pode, sei lá, chegar a uma consequência parecida, eu proporia, e alguns desembargadores chegaram a me sugerir isso, que fizéssemos em sigilo. Sim, da minha parte, eu estou de acordo. Pergunta ao tribunal. Espera só um minutinho, doutor, eu vou ouvi-lo, mas eu primeiro vou perguntar ao tribunal. Os demais desembargadores estão de acordo? Neste caso, eu concordo. Concordo. Vossas Excelências concordam. Então, eu dou a palavra ao ilustre advogado. Não, eu justamente iria mencionar que eu iria fazer esse requerimento da tribuna também no mesmo sentido que o eminente. Então já está antecipadamente atendido. Senhor presidente, mas se fizer, vai ter que pedir o pessoal para sair. Ah, sim, vou pedir, é claro. O processo é sigiloso, a consequência natural é que se faça, que eu peça necessariamente que as pessoas presentes se retirem e... Esse aguarde só um minuto, viu, doutor? Advogado da juíza ou do juiz? Isso é da invalidez, né? Esse é o 2, doutor. O 2 da pauta. Senhor presidente, qual o processo que tem em pauta? É o 2 da pauta. É o que foi apregoado. 266. É o processo... do PAD. 266, 2016. Pedido de providência. 266. Pois é, mas parece que esse caso não tem nada a ver.